tribuna o bloco parlamentar PSD-PR. E o primeiro a fazer uso da tribuna é o vereador Célio Dias, que dispõe do tempo de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicialmente gostaria de dizer aos senhores vereadores que eu estou acompanhando aí a movimentação, principalmente os artigos que coloco na imprensa, os blogs, em relação ao projeto aprovado nessa casa, os 3 projetos que dão poderes a essa casa, né, que deixa essa casa ter a palavra final em relação ao plano diretor, poder esse que já tinha anteriormente em 2007. Eu estive acompanhando um detalhe, senhor presidente. Aqueles blogueiros e as pessoas que escrevem os artigos, os mesmos que hoje criticam a votação nessa casa, eram os mesmos que falavam a respeito, que criticavam a respeito do número de vereadores, do aumento do número de vereadores. Na época eu acompanhava, porque fazia parte do MODEV, até um blogueiro dizia que eu me auto-intitulava membro do MODEV, não era membro do MODEV, hoje graças a Deus não preciso mais, porque a nossa PEC foi aprovada, que aumentou o número de vereadores na cidade inteira. Mas interessante que os mesmos que criticavam nós, em relação àqueles que lutavam pelo número de parlamentares nessa casa, é o que hoje nos criticam por ter votado essa lei, dizendo que o poder vai ficar na mão de poucos. Eu vou citar alguns aqui. Vou citar o caso do ex-vereador Lauro Baca, que escreveu o artigo essa semana, né? Infelizmente, ele foi vereador para ficar 48 meses, ficou 17 apenas, o restante ele foi cuidar dos problemas dele na FAEMA, foi nomeado presidente da FAEMA. Então é muito fácil hoje vir aqui, né, criticar os vereadores. Foi eleito para legislar, para fiscalizar o executivo, levou a sorte do seu prefeito ganhar a eleição naqueles 4 anos, largou, ficou 17 meses, depois largou o parlamento. E hoje vem fazer críticas. Mas para ele é muito fácil fazer crítica. Para ele é muito fácil. Como fez também na redução do número de vereadores. Tem o artigo dele também aqui. Até porque poucos blogueiros e colunistas falaram a favor. Foi o Tonetti, que estava, por coincidência, estava aqui hoje, e foi o Clóvis, que também estava aqui hoje defendendo aí a federalização da FURB. Agora, o que me deixa abismado, para vocês terem noção, porque eles acham que nós somos bobos. O grande problema é esse. Eles acham que nós aqui somos um bando de incompetentes. Que a população de Blumenau elegeu incompetentes. Aí o senhor Alfred Lindner, ex-professor da FURB, uma pessoa renomada, né, um baita de um arquiteto, também se manifestou contrário, dizendo que vai haver um atraso de 40 anos. Mas que 40 anos é esse, meu Deus do céu? 40 anos de atraso no planejamento da cidade? Ele deve estar falando de Frankfurt, na Alemanha, vereador Fábio Filha. Em Blumenau, não é? Porque em 2008, há pouco tempo, tivemos um desastre aqui que deixou 25 mil desalojados, 5 mil desabrigados, morreram 24 pessoas. Que planejamento essa cidade tem em 40 anos? Eu levo meia hora, vereador Jens Mantal, para vir do Colégio Albert Stein, aqui ao centro da cidade, 40 minutos eu levo. Vossa Excelência também não deve levar pouco tempo para vir das Itoupavas aqui? Que planejamento é esse que ele está falando de 40 anos? Um atraso de 40 anos. Mas quem é ele? Ele é o arquiteto responsável pelaquela obra de mais de 30 andares que vai ter ali na Casa Royal, né? Ali no centro, um edifício de mais de 30 andares, entre a 7 e a Namidec. Então, senhores vereadores, ele é um que veio criticar. Sem dizer também o senhor, e já falei nessa casa, o André Miller, que é sócio da empresa do ex-secretário de Planejamento, o André Miller, engenheiro, o arquiteto, sei lá, que é o representante da CIB, né? Porque assim, a CIB cá para nós tem vários representantes, né? No próprio Jornal do Santa, o atual colunista, que já foi assessor de imprensa da CIB, né, o Francisco Fresac, que já falei aqui, não vou mais nem tocar no nome dele, que fez crítica agora, eu acho que ele está, já estou começando a gostar, com exceção do que ele colocou aqui, que eu não gostei de saber, que o prefeito João Paulo disse que isso é um retrocesso. Não é um retrocesso, não. Não é um retrocesso. Eu até quando tenho a maior admiração pelo ex-prefeito João Paulo, né, eu acho que ele deixou uma tarefa muito difícil para o atual prefeito Napoleão, e não estou falando aqui de dívida, não, que não deixou dívida, quem deixou dívida foi o Dário Berger,
do PMDB de Florianópolis deixou 250 milhões de dívida lá. Eu estou achando aqui a dívida, a grande tarefa que ele deixou para o prefeito Napoleão, é o prefeito Napoleão ser um prefeito melhor do que ele. Concede a parte, Conceda a Vossa Excelência. Concedemos a parte, vereador Robinho. Vereador Célio Dias, se eu puder complementar o seu discurso, muito bem exposto nessa tarde, eu recebi a resposta do requerimento apresentado por este vereador, solicitando informações sobre quais entidades e quais os representantes de cada entidade no Coplan. E para minha grata surpresa, indo contra a defesa do governo, de que o Coplan é um órgão técnico, que tem que defender tecnicamente, que tem que debater tecnicamente, dos 18 indicados do governo municipal, apenas 9 têm alguma relação técnica. E mais, das 16 entidades civis que compõem o Coplan, apenas 5 têm representantes com ligação técnica. Isso mostra realmente que o prefeito não pode vetar esse projeto, porque ele é mais do que amplo, como o vereador César assim colocou, ele realmente tem que ser discutido pela sociedade, e é isso que nós vamos fazer na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, o meu tempo está esgotando, não gostaria que tivesse um minuto só para mim poder concluir. Mais um minuto, Vossa Excelência. Então, só para poder concluir, senhor presidente, senhores vereadores, aqui parabenizar também o discurso do vereador César Sim, que foi pontual e não poderia ser diferente, vindo de quem veio. Vossa Excelência tem uma vasta experiência, né, em todo esse processo na cidade de Blumenau. Agora, eu estava pegando aqui a Folha de Blumenau, a antiga Folha de Blumenau, no Jornal do Santa, alguns artigos sobre a mudança do plano diretor da época, né, que isso foi lá em 2007 a 2010, então, empresário na justiça contra a lei de edificações. A Associação de Engenheiros acredita que a discussão precisa ser abrangente. Comissões de Constituição e Justiça dessa casa oportuniza debate sobre a alteração do plano diretor. A ENVI mantém-se afastada do Conciblu, órgão que nunca só existiu no papel, enquanto o Ministério Público não conclui a investigação. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, na verdade, aqueles mesmo que eram contrários à redução de parlamentares nessa casa, né? Que não tinham argumentos, hoje, senhor presidente, continuam lutando contra esse parlamento. Seria